Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio da Dita Cannabis. Hoje a gente está no quarto episódio e somente agora que a gente vai falar sobre o CBD, né, o canabidiol. Pero ya te llama Juana, 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 Juana. I'm marihuana, mi say. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. You know what I say? Marihuana, como te quiero yo. E hoje, aqui comigo para representar a VetHemp, a Bárbara. Tudo bom, Bárbara? Olá, tudo certo? Mais um episódio aí, estamos presentes. Dessa vez trocamos, né? O último episódio o Edilson estava presente e eu não. Dessa vez estamos aqui. Cara, então já direto ao ponto, porque o povo tem pressa. O que é o canabidiol? Para as pessoas que não conhecem ainda e só ouvem falar direto na TV, direto em muitas notícias, que têm ouvido falar muito agora, o que é o canabidiol? Então, o canabidiol, ele é o fitocannabinoide mais conhecido da cannabis, né, da maconha, é o CBD, né, ele tem uma função terapêutica já conhecida, ele foi o segundo fitocannabinoide descoberto, o primeiro foi o THC, que é o que tem o efeito psicoativo, né, e o CBD é o segundo, então, mais conhecido aí, com várias funções terapêuticas. Então, justamente quando a gente tem as informações aí sobre a cannabis, se fala muito sobre o canabidiol, e deixa um pouco de lado mais pro tendencioso ao preconceito o THC, por causa que o THC tem seus efeitos psicoativos, né, que dão uma mexida um pouco na mentalidade, na mente da pessoa. Mas o CBD, ele tem alguma coisa psicoativa que possa alterar um pouco a percepção da pessoa em qualquer que seja o sentido? Diferente do THC, o THC ele vai atuar diretamente com o efeito psicoativo, de alterar a percepção, né, alterar a mente mesmo, né? O CBD ele vai fazer isso de forma até indireta, né? Como ele tem uma ação ansiolítica também, controle de ansiedade, então ele pode dar um efeito de alteração de comportamento, digamos assim, mas ele não vai deixar chapado, né? Falando o bom português, que nem o THC. E ele é interessante fazer o uso dele em conjunto com o THC até, porque ele pode minimizar os efeitos do THC. Então, quando a gente usa um óleo que a gente fala que é equilibrado, um óleo 1:1, um óleo full spectrum, né? Esse CBD vai minimizar um pouco os efeitos psicoativos do THC. Justamente quando o CBD, você vai tentar isolar ele por um longo processo de isolamento, né? Que você vai tirar ali só o CBD, ele acaba sendo... Tem que usar numa intensidade muito maior, né? Até 4 vezes mais aquela quantidade para se conseguir algum efeito terapêutico. Quando no full spectrum, você com a sinergia de todos os canabinoides, tu tá conseguindo já ter um maior proveito desse efeito terapêutico do CBD, né? Exatamente. E justamente por essa questão, quando tu mencionou ali sobre o efeito ansiolítico dele, né? Ele tem sido usado muito comum para tratamento de ansiedade. A gente tem visto muito até que ele serve como um substituto para alguns medicamentos ansiolíticos por conta de efeitos colaterais que eles podem causar, ou até a dependência, né? Ou a abstinência pela falta de uso. O CBD é uma alternativa mais segura e mais natural para esse tratamento de ansiedades. Dentro da medicina veterinária, vocês têm visto muito isso, principalmente a ansiedade dos animais, tratamento para acalmar eles em diversos sentidos? Então, existe procura, sabe? Tem gente que vem procurar a gente para fazer o tratamento de ansiedade. A gente tem atualmente poucos pacientes que a gente trata com essa intenção, né? Com uma intenção comportamental de intensidade. Isso por quê? Porque tanto em humanos quanto na veterinária, a questão de ansiedade ela é multifatorial, né? Mas a gente tem que pensar que principalmente nos cães, que é a grande maioria dos nossos pacientes, eles são animais que eles têm uma genética um tanto quanto selvagem ainda, digamos assim, né? Então, só por exemplo, o cão e o lobo, eles têm cerca de 98, 99% de semelhança genética ali. Então, assim, a partir do momento que tu pega esse animal, bota dentro de um apartamento, restringe o comportamento dele, que seria natural, né? A chance de ele demonstrar sintomas
sintomas de ansiedade é muito grande, né? Então, o tratamento de ansiedade na veterinária, ele deve ser feito de várias maneiras, né? Então, junto com o veterinário comportamentalista, junto com mudança de hábitos, de comportamento no geral, aí sim, se a gente vê que mesmo mudando tudo isso, o animal não apresenta uma boa melhora, aí é interessante utilizar a cannabis sim, sabe? Mas a grande maioria das vezes, mudando a questão de rotina, de deixar esse cachorro ser cachorro de verdade, a gente já consegue ter um bom resultado, assim. Mas a gente tem alguns pacientes que tem aquela a ansiedade de separação, né? Então, aquele cachorro que quando percebe que o dono vai sair, ele surta, literalmente, assim. A gente trata uma gata também, que ela tem um problema de agressividade, então, é um animal que ele começou... Até hoje a gente não identificou os gatilhos disso, mas ela ataca os tutores e ataca, assim, violento mesmo, de causar lesão grave nos tutores, assim. Então, a gente, junto com outros medicamentos alopáticos, a gente está tratando utilizando a cannabis, assim. É curioso, né? É delicado esse assunto, porque a ansiedade, a depressão é uma coisa bem delicada pra gente já. Agora, você tratar disso de um animal... Cara, como é que vai tratar, como é que vai saber se o animal realmente, o que ele tem, né? O que ele tem, por qual causa que ele tá com ansiedade? Como tu falou, pô, ele tem um comportamento selvagem, às vezes as pessoas esquecem um pouco de lembrar que ele tem um comportamento naturalmente selvagem. E aí, claro, não adianta ficar enfiando maconha nele para tentar aliviar. Claro, não vai fazer mal, né, no sentido de saúde e tudo mais, mas tem outras formas mais naturais ainda do que a própria cannabis de se ajudar nisso. Agora, quando tem uma ansiedade muito fora do padrão, é um tratamento que pode ser muito bem-vindo. Mas... fora esse tratamento da ansiedade, o que você mais tem visto dentro da medicina veterinária, que o CBD atua assim com uma quantidade maior de tratamentos? Então, o CBD, ele tem uma intenção de uso principalmente como anticonvulsivo, né? Então, a grande maioria dos nossos pacientes, eles são pacientes que apresentam crises convulsivas por algum motivo, seja uma epilepsia, seja um tumor, seja alguma doença neurodegenerativa, e o CBD ele atua de forma bem interessante. Mas lembrando que a gente não trabalha com isolado, que nem tu tinha comentado sobre o isolado, né? A gente não trabalha por dois motivos, né? Primeiro, pela questão de acesso, a gente, como veterinário, a gente ainda não consegue importar, não consegue prescrever o óleo de farmácia, por exemplo, que tem o CBD só isolado. Então, a gente vai trabalhar com óleo full spectrum, a gente vai trabalhar com óleo de associação, né? Mas a gente tem a vantagem de algumas associações a gente poder escolher uma formulação mais rica em CBD ou mais rica em THC, né? Então, dependendo do caso, a gente é um paciente com uma epilepsia refratária, é um paciente com uma dor crônica, ou até um paciente que a gente tem que fazer uma imunomodulação, a gente acaba utilizando um teor maior de CBD do que THC para a gente ter essa resposta, né? Bárbara, e teria algum caso clínico que seja bem específico assim sobre o tratamento com o CBD que fez bastante diferença na vida do paciente? Então, teve um dos nossos primeiros casos, que foi que principalmente pro Edilson, que foi que a ficha realmente caiu, assim, no potencial da cannabis, né? Foi o caso de um bulldog que a gente foi chamado num domingo à noite, num hospital veterinário aí de Joinville, né? Que era um paciente que, após um trauma, ele tinha começado com crises convulsivas, elas foram evoluindo com o passar dos meses, e até que chegou no momento que ele tinha crises convulsivas completas, uma atrás da outra, ele foi internado, e ele estava internado com 5 anticonvulsivas, e ele estava em coma induzido, porque toda vez que tirava ele do coma, ele voltava a convulsionar, assim, dava uma meia hora, 40 minutos, ele voltava a convulsionar, e se ele tivesse um estímulo, que era ou a presença da dona, ou oferecerem comida, ele convulsionava antes, assim, né? Então, eles chamaram a gente para tentar rever como uma última alternativa, realmente, tentar a cannabis, que se não resolvesse no outro dia seria feito a eutanásia. Então, a gente chegou no hospital no domingo à noite, assim, era bem no início mesmo das nossas prescrições, então nem a gente botava tanta fé, assim, na cannabis nesse momento, assim. Então, a gente chegou lá,
A gente foi diminuindo aos poucos a sedação que ele estava, mas antes mesmo de ele acordar da sedação, a gente já começou a administrar o óleo. Então, lembrando que a absorção por mucosa, ela acaba sendo até mais rápido que a gastrointestinal, né? Então, como ele estava sedado ainda, a gente foi passando o dedo na gengiva, embaixo da língua com o óleo, para realmente estimular a absorção rápida desse óleo. Então a gente foi pingando, e daí ele começou a acordar, ele começou a deglutir um pouco daquele óleo, né? E a gente, num primeiro momento, eu não lembro a quantidade exata, assim, mas a gente administrou num primeiro momento, acho que umas 20, 30 gotas já, assim, né? Esse paciente acordou, passou uma hora e pouco, e ele não convulsionou. Então, as veterinárias que estavam fazendo o cuidado dele já ficaram bastante impressionadas, porque era meia hora ele convulsionava já, né? Então, a gente resolveu fazer um estímulo de oferecer comida para ele. E daí, quando a gente ofereceu comida, ele teve uma crise, mas foi uma crise bem mais branda, né? Porque antes era aquelas crises feias, digamos. Então, ele ficava lateralizado, perdia consciência, urinava, defecava, enfim. Então, ele teve uma crise, ele permaneceu ainda em pé, ficou totalmente rígido, assim, né? Mas ele teve a crise, a gente voltou a administrar o óleo durante a crise ali, passou a crise, ele foi pro pote e terminou de comer a comida dele, assim, né? Então, foi bem interessante nesse sentido, assim. Depois disso, a gente chamou a tutora ainda para tentar um outro estímulo. A gente tem vídeo dele ali umas 2, 3 horas depois de tirar ele da sedação, com a dona, andando meio grogue, né, de tanta medicação, e a gente no total fez quase 70 gotas de cannabis para ele, assim, fez uma dosagem bastante grande realmente, assim, né. Mas foi um caso que foi bem interessante, porque ele estava com muitos medicamentos, e depois de 3 dias ali que a gente fez esse processo, digamos assim, ele foi para casa tomando só a cannabis e o Gardenal, né? Então foi um case de sucesso nesse sentido, assim. Nem todo paciente vai responder de forma tão eficiente assim, mas esse foi um paciente que respondeu muito bem e deu daquele calorzinho no coração, né? Esses que respondem tão bem, assim. Que legal, é muito gratificante, eu imagino. E depois ele seguiu fazendo o tratamento com a cannabis daí. Sim. E foi amenizando as crises, foi dando para controlar. Exatamente, daí ele manteve com o tratamento da cannabis junto com o fenobarbital, ele ainda manteve o fenobarbital, e o curioso é que quando ele estava internado esse período lá com essas crises convulsivas, teve uma outra bulldoguinha que acabou ficando internada lá por conta de crise convulsiva também, e daí quando falaram pro tutor dela assim, é convulsão, vai ter que tratar para sempre, blá blá blá, ele abandonou o cachorro lá, ele deixou a cadela lá, e daí a dona desse cão que a gente estava tratando, ela ficou com pena e adotou a outra também. Então ela ficou com os dois. Então a gente entrou com cannabis para os dois. Depois a gente acabou fazendo consulta para ela também. Então a gente tinha os dois ali que tratavam a questão de convulsão com a cannabis depois, assim. E daí ele respondeu bem, assim, foi bem interessante nesse sentido, assim. Meu, que legal, cara. É gratificante, né? Eu imagino. Agora, principalmente quando a pessoa descobre isso e vai lá e adota o outro bichinho que foi abandonado por conta de um problema, cara, sensacional. A gente tem um exemplo extremo, né? De pessoas negligentes ao extremo e outro tipo de pessoa que é a fé que a gente tem que seguir, né? Nesse tipo de gente. Com certeza, com certeza. E assim, a cannabis, ela é muito gostosa, digamos assim, de prescrever, né? Que a gente vê um resultado bem rápido, que nem, por exemplo, nesse paciente. A gente usou uma dosagem bem alta, assim, né? Em um curto período ali, sei lá, em 1 hora e pouco. E com poucos efeitos colaterais, né? Exatamente. Então, assim, ela é um medicamento extremamente seguro, assim, né? Ela tem uma margem terapêutica muito grande, né? Claro que a gente fez de usar uma dosagem tão alta porque a gente estava no hospital também. Então, se tivesse um efeito colateral, algo mais grave, a gente tinha como controlar, assim. Mas, de qualquer forma, a gente já teve paciente que derrubou o frasco de óleo, tomou o frasco quase inteiro. E, assim, o que aconteceu foi que dormiu e depois acordou com uma larica, né? Mas, no geral, é um medicamento extremamente seguro, assim, né? Essas questões de usos pontuais de uma dosagem alta, muito difícil de ter um problema grave de intoxicação quando comparado com outros medicamentos, né?
Eu imagino que quando é uma pessoa que tem um uso muito, muito forte, né, uma quantidade muito grande do óleo, tende a trazer um problema um pouco maior para a questão mental, assim, porque a pessoa tem um pânico, se assusta com o efeito que está tendo, aí todo aquele susto começa a gerar outra coisa que ela acha que está tendo um negócio, mas não está. No final de tudo passou, está tudo de 100%, não aconteceu nada, não ficou sequela e está tudo certo, né? Agora com o animal, ele vai dormir, tá tranquilo e vai acordar com aquela larica e vai ser bom ainda. Com certeza, é que o humano tem o efeito placebo, né? Tem o efeito Cara, psicológico que muito placebo, grande, né? Eu tive descobrindo recentemente que a minha sensibilidade para o THC é muito alta, é muito grande. Então, eu sempre fui assim, sempre acreditei muito na causa, sempre tive ativo dentro do ativismo da cannabis, defendendo e lutando a favor dela, levando informação, mas quando eu ia usar, cara, a maioria das vezes não era muito legal. A maioria das vezes me levava por um pensamento que não era muito bacana, que eu ficava muito assustado às vezes com o efeito, principalmente quando comia alguma coisa que tinha, cara, é muito intenso. E eu pensava, chegava naquele momento assim que tava tudo muito intenso, cara, pensa, tá tudo certo, não acontece nada, eu sei que não acontece nada, mas tu tá sentindo que vai acontecer alguma coisa. Então, o mental, cara, ele é intenso nessa parte. Aí foi quando eu percebi que, cara, pra mim, pelo menos nessa fase da vida, de repente, com ansiedade e tudo mais, o ideal é eu estar usando o CBD, justamente por conta disso, sabe? Ou uma quantidade menor, um óleo que seja 2:1, né? Mais CBD do que o THC, para estar indo com calma nesse sentido da sensibilidade do THC. Porque, cara, ele é medicinal, ele é incrível, o THC é maravilhoso, mas não é para qualquer um. Não adianta a gente, eu defendo a maconha, eu sou a favor da maconha medicinal e tal, mas, cara, pode ser que ela não funcione para mim. Muitas vezes eu já me peguei pensando, cara, eu defendo tanto, mas, cara, para mim, no momento que eu tô agora, não faz muito bem. É melhor ficar de boa. Foca na informação certa para ajudar as pessoas que realmente precisam, mas para mim, no momento, não tá sendo muito bom. Então, fica de boa nesse sentido, sabe? Uma Faz coisa parte, que a não gente adianta. sempre fala é que a cannabis, ela tem indicação para tudo, mas ela não é para todo mundo, assim, com certeza, assim, né? Então tem que ter esse critério, a mesma coisa, assim, quando perguntam para nós, assim, para que a gente pode utilizar, qual que é a indicação, não sei o que. Realmente, assim, se tu for olhar na teoria do sistema endocannabinoide e tudo mais, ela tem indicação para tudo, mas nem todo mundo vai responder bem, assim, né? E outra questão que é extremamente importante é que nem tu comentou, assim, nesse momento da tua vida, o nosso sistema endocannabinoide, ele tá em constante modificação, é o tempo inteiro, durante a nossa vida inteira, né? E todos os fatores, sejam eles ambientais, alimentares, medicamento, tudo influencia na qualidade, no tônus que a gente fala desse sistema endocannabinoide, né? Então, tudo isso vai influenciar como tu vai responder ou não vai responder a uma terapia com cannabis, por exemplo, ou ao mesmo uso recreativo, né? Realmente, até, que nem eu falei, né, no momento não tem sido bom, mas também tem a questão do medicamento que eu tomo. Tem um medicamento que eu tomo ansiolítico já há muitos anos. Então, eu não parei ainda para ver se esse medicamento é do tipo que intensifica os efeitos da cannabis ou que é um medicamento que reduz os efeitos. Como eu já percebi que eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade, quando eu uso um pouquinho só eu já sinto muitos efeitos, então já fica claro do tipo de interação que ele tem aí. Já dá para ter uma noção, né? Por um lado, dentro da medicina veterinária não se tem essa regulamentação ainda, né? Porque hoje a gente vê, agora em maio, acho que foi autorizado mais 3 medicamentos à base de CBD pela Anvisa. Então, no total, já são 18 medicamentos autorizados pela Anvisa com o CBD, né? A base da cannabis. De alguma forma, seja full spectrum, seja isolado. E dentro da medicina veterinária, isso não se encaixa, né? A gente ainda tá num limbo, né? A gente fala que ninguém diz que pode prescrever e ninguém diz que não pode. A gente tá vendo um movimento por parte do conselho, do nosso conselho de classe, né? Eu acho que num futuro próximo aí a gente vai ter alguma questão de regulamentação, assim.
Não é ruim a gente trabalhar só com associação, os óleos que a gente tem são de ótima qualidade, seria mais por uma questão de autorização mesmo, de parar de trabalhar embaixo dos panos, digamos assim, né? Poder prescrever com autorização. E assim, se eu tiver uma enfermidade que, eu sei que nesse caso vai ser mais legal utilizar um CBN, por exemplo, um CBG, ter oportunidade de fazer isso, né? Ter oportunidade de importar esse óleo ou prescrever de farmácia, se já tiver, né, disponível. Isso ainda falta, infelizmente, para nós, né? Realmente. Agora, quando a gente vê tantos tratamentos, né, que estão sendo feitos, já são milhares de pacientes de cannabis medicinal no Brasil, é lógico que da mesma forma que a cannabis funciona com algumas particularidades de diferenças, né, para humano vai funcionar também para pet. Então, conforme tem andado bem agora, isso não é de se duvidar que logo vai estar sendo feita alguma autorização, algum posicionamento deles. Enquanto isso, a medicina tem que estar sendo feita, né? Porque vocês sabem o resultado que isso traz. É direto na prática de vocês, né? Com certeza. E a gente vê na prática que os animais, cada vez mais, eles fazem mais parte da família mesmo, né? É uma coisa que a gente sempre fala, que a gente, quando faz uma consulta, que a gente vai tratar um cachorro, a gente não tá tratando um animal, a gente tá tratando uma família, né? Então, isso tem muito peso. Cada vez mais as pessoas deixam de ter filhos para ter cães e gatos ou animais exóticos dentro de casa, né? Isso com certeza tem um peso e logo vai ter uma pressão até por parte dos tutores para ter esse medicamento de fácil acesso, né? Falando nisso, nesse sentido, você já notou algum caso de algum tutor que teve algum tipo de resistência quanto ao tratamento de cannabis? Porque de repente fez uma consulta, mas não estava buscando necessariamente a cannabis, mas você viu que tinha indicação para cannabis medicinal. Algum tutor já apresentou resistência para esse tratamento com algum animal? Então, os pacientes que vêm para a consulta, né, da VetRamp, a gente não tem esse problema porque eles já vêm sabendo, né, o que é, basicamente, né? Então, ou eles vêm por indicação de outro colega, ou procuraram na internet, ou alguma questão nesse sentido, assim. Agora, o que acontece, às vezes, é paciente, né, a gente tem a nossa clínica, então, paciente de clínica geral, ou paciente de nutrologia que eu atendo. Então, eu atendi com uma outra intenção, digamos assim, e eu vi que tem indicação. Então, muitas vezes eu vou conversando para ver qual que é a família realmente desse tutor, para ver como que eu posso abordar esse tema, para ver se é um tema muito tabu ainda dentro da rotina ali ou não, né, para ver como que eu posso falar isso. E muitas vezes eu jogo a informação, assim, eu não sugiro, tipo, não, tem que fazer, vai ser bom, não sei o quê. Eu sugiro falar, a gente trabalha tem o Instagram, né, se você tiver interesse, posso mandar mais notícias, mais, né, reportagens e tudo mais, enfim. Bárbara, e sobre a indicação de uso, tem alguma restrição de idade para usar o CBD? Nesse caso, vamos estar falando, claro, do óleo, né, full spectrum, que vai ter outros canabinoides junto, mas com quantidades acima, né, com mais CBD, mas tem alguma restrição de idade quando se trata do tratamento? Então, tem algumas restrições, alguns cuidados, principalmente em pacientes jovens, isso tanto em humanos quanto animais, né? Então, tem alguns estudos que mostram que a cannabis ela pode gerar um déficit de desenvolvimento cognitivo no futuro, né, desse paciente jovem quando utiliza cannabis de forma precoce. Isso porque quando o paciente está com o desenvolvimento ainda neurológico, esse sistema endocannabinoide ele está extremamente ativo na região do cérebro, né, do sistema nervoso. Então, quando esse sistema endocannabinoide ele já está ativo e a gente entra com cannabis ainda, isso pode gerar um déficit, né? É claro que a gente sempre tem que botar na balança, né? Ver o que é melhor para esse paciente, seja humano ou seja animal. Então, por exemplo, crianças com epilepsia refratária, entre ficar lá com convulsões e outras medicações que também vão gerar dano e usar cannabis, provavelmente a cannabis ela vai ser menos deletéria do que outras medicações ou estar tendo crises, né? Isso a gente extrapola para a veterinária também. Então, tem doenças, por exemplo, a sinomose, que é uma doença extremamente agressiva, uma doença infecto-contagiosa,
que geralmente a gente tem problema em pacientes jovens também. Então, também daria para utilizar, colocando na balança, né, entre prós e contras. Aí, como tem essa questão de pacientes jovens, a gente extrapola essa restrição para gestantes e lactantes também, né? Porque a gestante vai acabar passando via transplacentária a cannabis para o feto em desenvolvimento, e como ela é lipofílica, né, a cannabis, ela tem atração por gordura, vai acabar indo pelo leite também para a criança que também está numa fase de desenvolvimento ali, cognitivo, neurológico muito grande, né? Agora, sim, para pacientes idosos, a gente não teria restrição, né? Seria atenção em alguns casos, por exemplo, aquele paciente polifarmácia que a gente fala que já toma muitas medicações, então tem que ficar atento às interações medicamentosas. Paciente diabético, a gente tem que ficar atento também, porque pode causar uma hipoglicemia, cannabis, né? O que pode ser benéfico, né? Não necessariamente seria um problema, mas daí é só questão de ajuste de dose e ir acompanhando de perto esses pacientes. Esse assunto que tu falou, assim, da interação medicamentosa, né? Tem casos ali que a cannabis ela vai estar atuando no mesmo ponto do cérebro onde outro medicamento vai estar atuando. Isso às vezes pode acabar retardando os efeitos da cannabis ou também intensificando, né? Dentro da área PET, isso também funciona da mesma forma. De repente, quando um animal está sendo tratado com outros medicamentos para epilepsia, por exemplo, tem uma lista enorme de medicamentos que ele está tomando. Como é feita essa interação medicamentosa com a cannabis, para não intensificar muito ou para não retardar os efeitos? Então, é bem isso que tu comentou mesmo que acontece, né? A cannabis, para vários medicamentos, ela pode ou deixar alguma outra droga atuando mais tempo no organismo, gerando até uma toxicidade, né? Ou diminuindo o tempo de meia-vida, que a gente fala, né? O tempo que esse medicamento vai estar atuando no corpo. Então, principalmente por quê? Porque a cannabis, ela é metabolizada no fígado, né? Tem um citocromo ali, o P450, que ele é um citocromo que ele metaboliza a grande maioria das drogas, dos medicamentos, né? Principalmente esses anticonvulsivos. Então, ele vai estar utilizando o mesmo local de metabolização, digamos assim, né? Então, por conta disso que a gente tem que ter cuidado quando a gente associa outras drogas com a cannabis, né? Outros medicamentos. Geralmente, um intervalo entre as administrações já é o suficiente para a gente não ter efeito adverso. Então, a gente vai fazer a cannabis em um horário, deixa para fazer as outras drogas 2 horas, 3 horas depois ali, justamente para evitar essa questão, assim. E essa questão do custo, quando se trata de um tratamento com a cannabis, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo já o tratamento com outros medicamentos que acabam saindo por um custo até muito mais barato, e aí se entra com a solução, com a alternativa de entrar com a cannabis, que pode ser uma solução muito milagrosa, ou nem em todos os casos, mas acaba sendo um tratamento um pouco custoso, né? Então, como a gente trabalha com óleos de associação, né? O frasco ele vai ficar ali entre 150 e 500 reais. Pode ser que esse frasco dure 1 mês, pode ser que ele dure 3, 4 meses, né? Mas realmente, assim, a cartela, por exemplo, do Gardenal, que é o fenobarbital, que é o anticonvulsivo mais comum, é 10 reais uma caixinha de Gardenal, assim, que vai tratar o mês inteiro, sabe? Então, daí a gente vai associar um medicamento que custa 350 reais um frasco, realmente é mais custoso, né? Então, a grande maioria das vezes, principalmente num primeiro momento, para a gente avaliar a resposta desse paciente, até para o tutor ter mais confiança em relação ao tratamento, o que a gente faz? Primeiro, um investimento menor, ou seja, comprar um frasco com um volume menor, porque daí o investimento acaba sendo menor, né? Então, ao invés de pagar 350 num frasco de 30 ml, paga 200 num frasco de 10 ml, por exemplo. Vai durar menos tempo, mas o investimento é menor, né? E a questão de não tornar a cannabis como uma monoterapia, continuar associando com outros medicamentos, né?
porque justamente pelo que eu falei antes. Então, como uma droga influencia no tempo de ação da outra, né, na atuação da outra, muitas vezes a gente utilizando a cannabis numa dose baixa, a gente consegue reduzir muito a dosagem, por exemplo, do Gardenal, do Brometo ou outro anticonvulsivo, sem ter aqueles efeitos deletérios, principalmente em função de fígado, né? E torna o tratamento mais barato um pouco, né? Do que se fosse só com cannabis, por exemplo. E muito mais saudável, né? Acaba tornando o tratamento uma alternativa muito melhor para a saúde do próprio paciente, né? Com certeza, né? Muito menos efeitos colaterais. Então, assim, por exemplo, o fenobarbital, né? O Gardenal, tem um exame que a gente faz para dosar os níveis de fenobarbital no sangue. Então, quando o animal está tratando só com feno ou com os outros anticonvulsivos alopáticos comuns, a gente dosa isso para cuidar, para não ficar numa dose extremamente tóxica. A grande maioria dos nossos pacientes com cannabis, que a gente associa a cannabis com o fenobarbital, se a gente faz essa dosagem sérica, ela está abaixo do indicado, né? Então, se fosse para fazer um tratamento só com fenobarbital, provavelmente o animal não estaria respondendo e estaria abaixo ali. Então, a gente não vai ter a alteração, né, a lesão no fígado por conta disso, né? É papo que vai para muito tempo e eu queria trazer um pouco agora de notícia, que recentemente a gente teve as eleições e agora com a bancada da cannabis, né, que se trata da bancada da cannabis, que são candidatos comprometidos com o avanço da pauta desses assuntos da cannabis medicinal, né, tratando da cannabis medicinal dentro do Congresso, né. Então tiveram 11 candidatos eleitos, desses 11 parlamentares e 40 suplentes. A gente espera que esses 11 candidatos vão fazer a diferença aí dentro do país, levando cada vez um pouquinho mais de consciência e um pouquinho mais de autorizações e seja no que for necessário, porque até a Anvisa tem se posicionado muito bem diante disso. Claro, tem suas restrições quanto ao THC ainda, eu acho importante ter esse controle do THC, mas também tem o equilíbrio, né? Porque não dá para demonizar o THC, a gente sabe que ele é delicado, mas quando tem um profissional envolvido no tratamento que sabe cuidar do paciente, que tem um conhecimento sobre o THC, ele é essencial para o tratamento dessas pessoas que precisam desse tratamento. Com certeza, e essas eleições aí, esses 11 parlamentares, né, 11 candidatos que foram eleitos aí, que fazem parte da pauta, né, da cannabis, eles realmente dão um pouco mais de esperança para nós. Tem muito preconceito, muito tabu em cima ainda. Tem muita gente que escuta falar sobre isso e já acha que vão querer legalizar o uso recreativo. Não é isso que está acontecendo. A gente está muito longe disso acontecer no país ainda, né? A gente ainda está a passos pequenos para conseguir mais autorização para o uso medicinal, né? Mas isso já dá um pouco de esperança para nós. Isso tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. A gente está vendo que está tendo evolução, que as pessoas elas estão mais abertas a escutar sobre o tema. Assim, a gente vê desde que a gente começou a trabalhar com a prescrição de cannabis, a gente nota que, até pelo que eu comentei ali, numa consulta, na minha primeira consulta geral, então, há 2 anos e 3 anos, mais ou menos, atrás, quando eu citava a possibilidade de tratamento com cannabis, eu tinha muito mais resistência do que eu tenho tido agora, assim, né? Agora a gente se mudou para uma cidade de interior, tem 6 mil habitantes, então é ainda um pouco mais complicada essa questão, mas mesmo assim a gente vê que as pessoas estão mais abertas, que elas tá diminuindo o preconceito, o tabu em cima, e a luta é grande ainda, a luta continua, mas acho que a gente tá no caminho. Aproveitando nessa questão, né, de ainda a gente vê esse avanço surgindo, mas ainda tem bastante resistência. Eu vi recentemente que agora a gente está na época da Oktoberfest ali em Blumenau, né?
E teve uma cervejaria parente da Vet Hemp, né, a Balbúrdia Hemp, que foi uma cerveja com uma proposta, cara, uma proposta incrível, muito interessante, que é, no selo dela, ela foi enunciada, claro, com uma folha de maconha, Balbúrdia Hemp, né, a folha de maconha, o hemp, beleza. Aí, superficialmente, no caso, a Fundação Promotora de Eventos e Exposições de Blumenau, eles solicitaram a retirada de comercialização da Balbúrdia Hemp durante a festa. Né? No caso, ela não vai estar podendo circular durante o evento da Oktoberfest, e mesmo que o rótulo seja registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária, não contendo nenhum composto ilegal. No caso, não contém nenhum composto da cannabis. Os terpenos, né, da cannabis, então seria uma questão aromática semelhante à cannabis, não teria nada de composto de fitocannabinoide ou efeito psicoativo, né? Seria algo para lembrar, digamos, o sabor da cannabis, e barraram o uso, né, dessa cerveja. O que é a proposta dela é que ela tem os terpenos que lembram a cannabis, como tu falou, né? E os terpenos, como a gente já até falou sobre o assunto no podcast passado, são compostos das plantas, que são responsáveis pelo aroma, que são responsáveis pelo gosto, né? Que estão presentes em todas as plantas, desde o limão, manga... Inclusive no lúpulo da cerveja. Inclusive no lúpulo, total, cheio. Em todas as partes também, né? No caule, nas sementes, em tudo. Tudo tem terpeno. Ou seja, eles usaram os terpenos extraídos de outra planta que fosse lembrar a cannabis. É uma proposta. Mas aí houve essa má impressão, né? Por causa que a notícia da presença desse produto irritou o chefe executivo blumenauense. E aí ele disse que que aquilo foi um absurdo, que é alusão ao uso de drogas, que isso não pode ser permitido dentro da festa, ainda mais com os princípios da família, os princípios alemães, não sei o quê. Cara, basicamente uma pessoa que superficialmente olhou a imagem e já julgou, já criticou, sem ter o mínimo de conhecimento possível. Tanto ele se assustou por conta da sua própria ignorância, quanto a empresa que propôs a cerveja se assustou com essa solicitação de barragem do produto. Porque, sabe, para nenhuma das partes faz sentido. Para ele não faz sentido fazer apologia às drogas, né? E para a parte da cervejaria que propôs isso não faz sentido nenhum, porque não tem nenhum composto da cannabis ali dentro. Ou seja, são passos ainda que a gente precisa dar, né? Se pelo menos, não, realmente, não quero que tenha nada que lembre demais a maconha ali, né? Então, tipo, solicitasse, então, que tirasse a folha da cannabis, alguma coisa assim. Porque hemp muda não é rótulo, todo mundo né? que sabe. Muda o rótulo, né? Hemp não é todo mundo que sabe que é a cannabis, que é maconha, né? Nossa, é extremamente preconceito e tabu, assim, né? Preconceito e tabu. A gente se pega, às vezes, numa coisa que não faz sentido, né? Aquela coisa que a pessoa, simplesmente, ela não quer e não tem interesse em saber mais sobre isso. É verdade. Ô, Bárbara, já seguindo pro final do nosso podcast, eu quero perguntar para vocês, quando alguém, de repente, tem um animalzinho que acha que tem indicação para o tratamento com a cannabis, qual a melhor forma de contato que eles podem fazer com você? Então, a melhor forma é direto pelo Instagram mesmo. Tem o nosso contato, tem o WhatsApp também, nosso tá no Instagram ali também. Se quiser mandar uma mensagem direto no WhatsApp para ver como é que funciona, né? Às vezes tem interesse em tratar, acha que tem indicação de uso para o seu animal, entre em contato, a gente troca uma ideia, a gente sempre conversa sobre os prós, os contras de utilizar a cannabis em cada um dos casos. A gente já sempre deixa claro questão de valores para não ser uma surpresa, né? Tem o valor da consulta, tem o valor do óleo que fica na margem até que a gente já comentou. Esse óleo vai durar tanto, mais ou menos, né? A gente já ter uma noção de como é que vai ser, para não ser uma surpresa desagradável, principalmente essa questão financeira, né? E lembrando que é um tratamento, né, com poucos efeitos colaterais, que vai estar sendo muito mais natural para o animal, claro, vai ter mais qualidade, né? E assim, a vantagem é que muitas vezes... É muito importante botar isso na balança. Com certeza. Muitas vezes o tutor vem para tratar a epilepsia, por exemplo, mas é um paciente que ele tem dor crônica e a gente nem sabe, né? Nem percebe. Então, a gente vai estar tratando, além da epilepsia, da convulsão, vai estar tratando a dor também, vai estar tratando uma questão de ansiedade, alguma inflamação.
Então, a mudança comportamental desses pacientes nos primeiros dias de tratamento é muito legal, assim, porque realmente, né, desinflama, diminui a dor, diminui os sintomas. Então, esse paciente vai estar mais disposto, vai estar comendo melhor, vai estar interagindo melhor com o dono, né? Então, e sem efeito colateral, né? Ou quase nulos efeitos colaterais, né? Com certeza. Esse que é o diferencial da cannabis, né? Esse potencial incrível que ela tem em diversos aspectos. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido ou ouvido esse episódio da Dita Cannabis. Agora a gente está seguindo com mais intensidade dentro do nosso perfil do Instagram, @DitaCannabis. Para você que não tem muito tempo, às vezes quer ver um conteúdo isolado, assiste lá os nossos assuntos recortados da Dita Cannabis. Show de bola! Muito obrigado por esse episódio aí, um assunto muito rico, que tem muito ainda para ser falado, né? Aqui a gente só trata o superficial do que a gente pode comentar dentro desse tempinho de meia hora, 40 minutos, mas é um assunto que se estende e não tem fim, né? Quem decide estudar sobre a cannabis, quem decide conhecer um pouco mais sobre ela, sobre esse lado da força verde aí, maravilhosa, né? Que, claro, não é para todo mundo, mas que tem uma indicação maravilhosa para pessoas que têm doenças de diversos tipos. Ela é sensacional. Com certeza. Obrigada aí por mais um episódio. A gente sempre está juntos nesse lado da força. E seguimos para o próximo. Precisando, estamos aí. Nosso Instagram também é o @vet.hemp. Se precisarem da gente, estamos aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Falou! Weed, ganja, sensi, no so we go and bum plenty, sensi, ganja, this shit thing we a sponsor. People who love marijuana